Bem, então estamos começando a reunião do dia 24 de agosto de 2022. Hoje nós temos a querida Juliana Hidalgo aqui conosco, vai apresentar um seminário, né, sobre Crookes e Stokes, acerca dos fenômenos espiritualistas no 19, no começo do 20, né, Ju? Então, estamos, assim, ansiosos para ouvi-la, mas antes eu vou fazer uma breve apresentação, né, da Ju. Então, ela é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em História da Ciência com Bolsa FAPESP e doutor em Filosofia da Ciência, também Bolsa FAPESP, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou estágios de pós-doutoramento na Unicamp, também com Bolsa FAPESP, e na PUC, com Bolsa FAPESP. Foi coordenadora diária do PIBID, da CAPES, na UFRN. Atualmente é professora, nível associada 4, pesquisadora no Departamento de Física da UFRN, coordenadora da licenciatura em Física, professora orientadora no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemáticas e no mestrado nacional profissional em Ensino de Física, no polo da UFRN. Ela atua principalmente nas áreas de História da Ciência, História e Filosofia da Ciência no Ensino e Natureza da Ciência. É integrante do grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências na Universidade de São Paulo e do grupo de Pesquisa e Ensino de Física e Astronomia na UFRN. Bem, então tá aí, né, uma breve apresentação da professora Juliana, e agora estamos prontos para ouvi-la, Juju. Por favor, fique à vontade. E muito obrigada por ter aceito o convite, né? Obrigada, Thais, pela apresentação. Gente, boa tarde. Esse tema que a gente vai falar hoje, vai apresentar, um tema assim, que eu gosto demais, né? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui ir conversando com vocês, tá? Então, vamos lá, Thais, posso colocar a apresentação? Posso? Sim, fica à vontade, Ju. Joia. Então, o nosso tema de hoje é os embates entre William Crookes e George Stokes a respeito das investigações sobre os fenômenos espiritualistas no século XIX. Bom, a professora Thais já me apresentou, né? E então vamos lá ao nosso tema de hoje. Eu começo, então, aqui com um resumo do que a gente vai falar, né? Eu vou trazer um pouco do contexto do espiritualismo, como ele surgiu, né? E o que ele significa. Vou falar sobre quando o Crookes anuncia a decisão dele, né, de pesquisar sobre os fenômenos espiritualistas. Vou trazer os primeiros resultados publicados por ele. Depois eu vou confrontar alguns detalhes do artigo que ele publica, do primeiro artigo, com as anotações pessoais dele, e depois eu vou trazer os resultados do segundo artigo que ele publica, e em seguida falar sobre o embate entre o Crookes e o Stokes. Então a gente precisa um pouco dessa contextualização antes para entender que embate foi esse. E depois algumas breves considerações finais aí sobre o nosso tema, né? Que nunca são finais, mas, enfim. Bom, o que eu usei aqui nessa investigação, né? Eu usei a correspondência entre o Crookes e o Stokes, o original mesmo, como aparece aí no slide para vocês, né? Uma correspondência do Crookes, né? Com a caligrafia dele. As anotações pessoais do Crookes sobre as sessões espiritualistas. Ele publicou algumas anotações e, posteriormente, as pessoas foram publicando mais anotações pessoais do Crookes, artigos publicados por ele, especificamente em 1870, 1871, e algumas outras fontes às quais eu recorri nessa pesquisa. Então, vamos lá um pouquinho para o contexto, né, primeiro do espiritualismo, para a gente entender de onde veio tudo isso, né? Então, o espiritualismo, o espiritualismo moderno, né, como é chamado, ele tem origem nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e basicamente na década de 1840.
e envolve personagens como essas que estão aparecendo aí para vocês, que são as irmãs Fox, a Kate e a Margaret Fox. E o que acontecia lá na casa dessas moças, né, lá na Califórnia, nos Estados Unidos? Batidas em móveis, né, batidas em mesas, né, e objetos que se moviam aparentemente sem interferência humana. Então, nessa casa aí que aparece para vocês, né, na imagem, ocorriam uma série de fenômenos como esses, na presença dessas jovens, e as batidas em móveis eram associadas a letras do alfabeto, e desse modo, supostamente, se conseguia mensagens dos espíritos. O que seriam espíritos, né, para o espiritualismo moderno, né? Espíritos seriam o que a gente entende mesmo por espíritos de pessoas mortas, né, falecidas, só que dentro do contexto do espiritualismo, diferente do espiritismo, né, francês ou do espiritismo brasileiro mesmo, não há reencarnação. Então, as pessoas morrem, né, e estão nesse contato com as pessoas vivas, tá? Então, esses espíritos podem travar contato com as pessoas vivas. E, supostamente, era isso que acontecia na casa da família Fox, na época. E, assim, em palavras de hoje, né, esses fenômenos viralizam, né? Essa história toda vai viralizar na época e isso vai se tornar extremamente popular, conhecido. As irmãs Fox, elas viram personalidades na época, todo mundo quer presenciar, né, esse tipo de acontecimento. E isso chama a atenção, inclusive, de pesquisadores da ciência na época. Então, um deles é o químico Robert Hare, né, que aparece aí nessa imagem para vocês. Ainda nos Estados Unidos, né, esse químico faz investigações a respeito desses fenômenos na época e publica, em 1855, um trabalho chamado Investigação Experimental das Manifestações Espirituais. O que ele faz, basicamente, nesse trabalho? O Robert Hare, ele é um espiritualista, né? Ele acredita realmente na existência dos fenômenos e vai fazer pesquisas, então, que vão tentar demonstrar a existência desses fenômenos. Nessas imagens, a gente tem algumas gravuras extraídas desse livro do Hare. Na imagem de baixo, a gente tem uma médium, ela está sentada, e ela coloca as mãos levemente em cima de uma mesa, e acontecem movimentos dessa mesa, né? Tremores, algum tipo de movimento dessa mesa. Acoplado a essa mesa, a gente tem um disco, que vocês podem ver aí a gente tem as letras do alfabeto e um índice, uma espécie de um índice, né, nesse disco, e o que acontecia era que conforme os tremores paravam, enfim, o disco se movia, né, e uma letra era trazida para debaixo desse índice. E com isso a gente tinha um envio de mensagens espirituais. A médium, ela não via o disco, né, as letras no disco. Então, segundo o Hare, ela não conseguia controlar, né, que letra ia parar debaixo desse índice, de modo que ela não era responsável pelas mensagens enviadas, né, seriam mensagens espirituais. Então, esse tipo de pesquisa é feita pelo Robert Hare, né, e na visão dele, né, a existência dos fenômenos era apontada por esse tipo de experimento. Um parênteses que eu queria fazer aqui, né, é o seguinte: do ponto de vista do historiador da ciência, a gente não discute se esses fenômenos existem ou não existem, né? Então, não é o meu objetivo aqui, né, como historiadora da ciência, colocar em questão se o fenômeno existe ou não, né? A minha questão, e a questão do historiador da ciência em relação a esse tipo de tema, é analisar o contexto, né, como essas investigações ocorriam, como os
os cientistas debatem entre si, como a sociedade reage, mas a gente não tem como ponto de partida a existência ou a inexistência desse tipo de fenômeno. Então, isso é um parênteses importante. Saindo dos Estados Unidos, esse tipo de efeito, né, de discussão, enfim, as sessões espiritualistas, elas começam a ocorrer também na Europa e com muita frequência, muita intensidade. E aí a gente tem pesquisadores da ciência que vão se envolver com as investigações de fenômenos espiritualistas. Alguns aceitam a existência desses fenômenos e, inclusive, são espiritualistas. Outros aceitam a existência, mas não são espiritualistas. E tem aqueles que rejeitam veementemente a existência desses fenômenos. Então, aí nessa imagem, eu coloquei alguns exemplos da Inglaterra dessa época, né? A gente tem o Michael Faraday, da física, né, que vai investigar a existência desses fenômenos em poucas ocasiões, poucos experimentos, mas chega a publicar sobre o assunto, porque o Faraday é um nome importante da época e as pessoas querem cientistas com credibilidade, né, pesquisando, e aí pedem que ele faça isso. O George Stokes, né, que é contrário também, assim como o Faraday, é contrário à existência dos fenômenos, e aí vai entrar num embate, né, com William Crookes. Do outro lado, né, o próprio Crookes, né, que vai falar favoravelmente à existência desses fenômenos, se ele é espiritualista ou não, aí é uma questão um pouco controvertida, vou comentar mais adiante. E eu coloquei também aí nessa imagem, poderia ter trazido outros, né, mas eu coloquei o Wallace, né, o Alfred Russel Wallace, que é coautor da teoria da evolução por seleção natural. Então, o espiritualismo, ele é aceito pelo Wallace, e isso influencia muito os trabalhos do Wallace, inclusive em relação à teoria da evolução. Nessa imagem, a gente também tem dois médiums importantes da época, a Florence Cook, que trabalha com Crookes, mas posteriormente a essa data que a gente vai mencionar aqui, e o Daniel Home, né, que é esse médium que aí aparece na imagem de baixo. Vou comentar um pouquinho mais sobre o Home agora. Então, os principais personagens da nossa conversa de hoje são o Stokes, o Crookes e o Home. E quem é o Home, né? O Home, ele era originário do Reino Unido, né, da Escócia, e o que acontece? Ele, muito cedo, com uns 9 anos de idade, ele vai para os Estados Unidos, ele perde a mãe ainda jovem, né, ainda adolescente, e quando a mãe dele falece, começam a ocorrer na casa dele fenômenos semelhantes aos da família Fox, essas batidas. A tia dele fica muito perturbada com o que está acontecendo e com 17 anos o Home é expulso de casa. E aí ele vai, nos Estados Unidos, ele vai fazer muito sucesso, né, a partir dessa época, como médium, e ele, a partir daí, ele passa a vida inteira vivendo de apoio de pessoas, né, que gostam do trabalho dele e que recebem o Home em suas casas. Então, ele é basicamente se torna um médium profissional mesmo, vai ser a profissão do Home. Home, entre os médiums do final do século XIX, ele é o mais famoso, se não um dos mais famosos, se não o mais famoso, né? E ele, enfim, é conhecido em todo lugar, né, nessa época. E é com ele que o Crookes vai fazer uma boa parte de suas pesquisas. E quem é o Crookes, afinal, né? O Crookes, o William Crookes era um cientista importante, muito reconhecido na Inglaterra nessa época. Ele já tinha muito prestígio, ele vinha fazendo pesquisas em química, ele não tinha ligação com uma universidade, né? Ele fazia pesquisas num laboratório em sua própria casa, né? Isso é muito comum na época também, né? E ele
fez várias pesquisas que o pessoal, nós da física conhecemos muito, né, sobre o tubo de Crookes, os raios catódicos. Para o pessoal da química, né, ele descobriu o talho. Bom, ele fez muita coisa durante a carreira dele e era um pesquisador renomado, né? Após esse período que a gente vai comentar aqui, ele chega até a ser presidente da Royal Society, né? Na época dessas pesquisas espiritualistas, ele era um membro bastante conceituado na Royal Society. Bom, aí nessa imagem aparece também cartas conservadas, né, do Crookes para o assistente de laboratório dele. Enfim, a coleção de cartas do Crookes é bastante extensa, né, o que está conservado. Bom, enfim, vamos entrar agora no assunto do Crookes e espiritualismo. Ele anuncia a decisão dele de pesquisar, né, sobre os fenômenos espiritualistas. Na verdade, o que acontece é que surgem boatos de que ele está investigando sobre esse tipo de fenômeno, e aí ele sente necessidade de vir a público para realmente confirmar. E é o que ele faz nesse artigo de julho de 1870. Então, no artigo Espiritualismo à Luz da Ciência Moderna, o Crookes confirma que está pesquisando esse tipo de fenômeno e já fala algumas coisas importantes a respeito desse assunto, né? Ele vai dizer que ele tem certeza da ocorrência de alguns fenômenos. Esses fenômenos ocorrem na presença de poucas pessoas, que são os médiums, né? Esse poder dos médiums varia de médium para médium e não é estável, não é constante. E desse modo, por não ser constante, ocorrem falhas e essas falhas dificultam os testes desse tipo de fenômeno. Parece que esses fenômenos estão ligados a alguma condição psicológica especial do próprio médium, mas ele diz que não arrisca causas quanto à existência desses fenômenos. E ele vai dizer, né, eu coloquei em amarelo, palavras do próprio Crookes, que até agora nada o convenceu da existência da verdade, da teoria espiritual, ou seja, de que esses efeitos seriam provocados por espíritos, por entidades espirituais. Nesse mesmo artigo, que é bastante interessante, o Crookes se dedica longamente a apresentar regras para a condução de pesquisas espiritualistas. E aí ele vai falar que são necessários testes rigorosos, precauções aumentadas em relação ao que se teria em relação a outro tipo de trabalho, isolamento dos dispositivos de testes, usar instrumentos de medida, né, não somente se basear no que você está vendo ou ouvindo, né, mas usar instrumentos de medida qualificados. Enfim, o que eu coloquei nesse slide de modo resumido é muito extenso no artigo. Ele vai dando detalhes de, olha, iluminação, isso e aquilo. E ele vai dizer que o homem da ciência, de fato, tem uma grande vantagem em relação às demais pessoas. Então, ele se qualifica, né, e diz que as pesquisas têm que obedecer determinados critérios. Bom, ainda assim ele vai dizer assim, olha, acho que até agora, né, quando está aparecendo aí, entre aspas, citação do próprio Crookes, né, nesse trabalho, e o que está aparecendo em amarelo são coisas que eu queria destacar, né, nessa fala dele. Então, ele vai dizer o seguinte, né, olha, até agora eu acho que a maior parte das evidências espiritualistas são falhas, né, e as precauções contra as fraudes, né, são, na maior parte do caso, insuficientes, totalmente insuficientes. E aí ele vai dizer que até agora foram poucas as ocasiões em que esses fenômenos foram colocados devidamente em condições de testes, na presença de pessoas altamente qualificadas, com treinamento científico, para se ter uma ideia dessas evidências. Então, ele diz que foram poucos os casos até agora, e aí ele se compromete a ser um pesquisador que vai tentar fazer isso na medida do possível, né, se ele encontrar oportunidades, né, ou seja, médiums que estejam dispostos a trabalhar. E, né, nos quais esses eventos venham em cuja presença esses eventos venham a acontecer.
Bom, o Crookes, ele também, nesse artigo, ele vai apresentar críticas muito fortes aos espiritualistas, né? Lembrando que o espiritualismo aí na época era viralizado na Inglaterra, né? Sessões espiritualistas realizadas com muita frequência, atraindo uma grande quantidade de pessoas, chamando a atenção, médiums ganhando dinheiro, né, com isso, né? Enfim, o Home, ele não aceitava dinheiro, propriamente, mas ele vivia, né, na casa das pessoas que o obrigavam e que estimulavam o trabalho dele. Ele vivia disso, basicamente. Bom, críticas que o Crookes faz ao espiritualismo. Ele vai dizer que os espiritualistas não compreendem os homens da ciência, vai chamar determinados espiritualistas de espiritualistas pseudocientíficos que acham que sabem de tudo, mas não sabem nada. E uma crítica pesada, né? Ele vai dizer assim, ó, eu confesso que o modo de pensar de alguns espiritualistas quase parece justificar a afirmação severa de Faraday, de que muitos cachorros têm o potencial de chegar a conclusões muito mais lógicas. Então, assim, é pesado, né, o que ele diz. Por que ele está chamando aí o Faraday, né, nessa citação? Porque o Faraday, o Michael Faraday da física, havia estudado algum tipo de fenômeno, essas comunicações combatidas em mesa, né? E havia declarado que não, né? Que ali não tinha nada de espiritual. Bom, então ele termina o artigo com essas críticas e ele é muito elogiado, né? Nessa época, ele é muito elogiado porque as pessoas vão dizer, olha, finalmente a gente tem um cientista que realmente quer estudar de modo sistemático esses fenômenos, né? E agora a gente vai saber o que de fato é verdade e o que é fraude. Essa é uma imagem aí do Crookes, né, nessa época, 1870, então, para vocês conhecerem como é que era a cara dele nessa época, e ele tem uns 40 e tantos anos. Bom, quando o Crookes anuncia, então, essa intenção de pesquisar, ele é muito elogiado. Mas logo depois, quando ele começa a publicar, ele vai ser muito criticado, tanto em termos metodológicos, quanto em relação ao seu caráter, à sua integridade, né? E ele vai passar por algo que ele nunca tinha passado na vida, que era ter a sua palavra tão questionada, né? Um ponto também interessante que eu até me esqueci de falar é como é que o Crookes, né, se aproxima do espiritualismo. Ele perde um irmão, e o irmão mais jovem, né, do que ele perde um irmão, e o que acontece é que o Crookes fica muito abalado com a morte do irmão, e aí pessoas do espiritualismo convidam o Crookes para sessões com a ideia de que ele possa entrar em contato com o irmão falecido. E é desse modo que o Crookes vai se aproximar do espiritualismo e vai se interessar por aquele tipo de fenômeno. Quando ele começa a estudar esse tipo de fenômeno, a gente pode dizer que ele não é propriamente um espiritualista, né? Inclusive pelos relatos, pelas anotações dele, né? Enfim, ele não... Eu vou comentar mais adiante, né, sobre alguns aspectos dessas investigações e por que exatamente não dá para qualificá-lo totalmente como espiritualista. Mas depois, né, mais para frente, lá em 1874, aí ele muda e se acentua como um espiritualista de fato. Bom, quais foram os primeiros resultados efetivamente publicados pelo Crookes? Então, quando ele vai publicar, né, os primeiros resultados, ele publica no periódico o Quarterly Journal of Science, em julho de 1871. Tinha passado um ano de quando ele anunciou que ia investigar aquele tipo de fenômeno. E aí ele publica nesse artigo chamado Investigação Experimental de uma Nova Força. E o que ele apresenta nesse artigo, né? Ele diz que fez testes cuidadosos e numerosos e que são bastante conclusivos e que esses testes apontam para a existência de uma força psíquica. Essa força psíquica seria, de alguma forma, e aí palavras do próprio Crookes, né,
conectada de alguma maneira desconhecida à organização humana. Ele acha que quando isso for devidamente esclarecido, conhecido, essa força psíquica vem para o domínio da física. Quanto aos médiums, ele vai dizer, então, que os médiums têm força psíquica, o médium, o Home, né, o Daniel Home, ele é o mais poderoso, segundo o Crookes, ele tem essa força psíquica flutuante, né, com altos e baixos, e há algumas condições desconhecidas que dificultam os testes. Bom, alguns fenômenos seriam mais facilmente testáveis e por isso ele traz o relato desses fenômenos. Então, frisando uma questão, né, o Crookes está publicando no Quarterly Journal of Science. Esse periódico, o próprio Crookes era editor desse periódico na época. Aí a gente pode se perguntar, mas o Crookes era membro da Royal Society, né, nessa época. Por que ele não publica pela própria Royal Society na época, se ele é membro da Royal Society? Houve alguma dificuldade, né? E isso a gente vai ver mais adiante. Bom, então, o que afinal contém mais, né, nesse artigo? Ele vai dizer que fez pesquisas na própria casa dele, onde já era usual ele trabalhar com física e química, né? Como eu comentei, ele não era ligado a nenhuma universidade. E ele fez alguns testes que ele chama de testes cruciais, experimentos cruciais, na presença de investigadores científicos. Entre eles, né, o William Huggins, que é um astrônomo, também membro da Royal Society, como o Crookes, um outro observador, que é uma pessoa bem reconhecida, né, no meio jurídico, um irmão do Crookes e o assistente de laboratório do Crookes, que é o Charles Gimmingham, que é um assistente que acompanha a vida inteira do Crookes e ele é extremamente competente. Bom, esses encontros ocorreriam à noite, segundo o Crookes, numa sala ampla, iluminada a gás. Na verdade, quando a gente pega as anotações pessoais do Crookes, a gente nota que existiam mulheres também presentes nessas sessões, inclusive nessas que deram origem aos artigos. Porém, né, considerando aí o contexto da época, elas não eram consideradas pelo próprio Crookes como investigadores científicos importantes. Então, elas tinham, sim, um papel protagonista nas sessões, né? Elas seguravam a mão do médium, seguravam o pé do médium, eram observadores, né? O Crookes relata a participação delas, né, nas anotações pessoais, como relata a participação de qualquer um desses homens, né, que são destacados pelo Crookes no artigo publicado. Porém, quando ele publica o artigo, ele exclui a presença feminina nessas sessões. Bom, o que mais, né? Então, que experimentos são esses publicados inicialmente pelo Crookes, lá em julho de 1871? Um primeiro experimento seria esse que vocês estão vendo aí, uma imagem, né? Essa imagem extraída do próprio artigo do Crookes. A gente tem aí o Home, que é o médium, né? E ele está segurando um acordeão pelo lado oposto ao das teclas, e esse acordeão está dentro de uma espécie de uma gaiola com tiras de madeira, né? Feita com tiras de madeira. Essa gaiola é empurrada para debaixo de uma mesa, e aí só tem um espaço bem pequenininho, suficiente para o médium colocar uma das mãos e segurar o acordeão daquela maneira, né? Que é chamada de maneira usual pelo Crookes. A outra mão do Home está colocada em cima da mesa, e observadores ao lado do Home seguram a mão do Home, seguram os pés, né, e descrevem o que está ocorrendo. Nessas condições, o acordeão se movimenta, chegando a ser solto pelo médium no ar e toca uma área inteira, né, na presença dos observadores. Então, esse é um dos fenômenos que o Crookes relata nesse artigo. O outro fenômeno é a alteração de peso de uma tábua. Aí a gente tem uma imagem, né, que mostra uma tábua apoiada em uma mesa. Na outra extremidade da tábua, a gente tem uma
uma espécie de uma balancinha, né, com um índice, e era possível notar que a balança, né, o que era medido ali na balança, sai de cerca de 3 libras para 6 libras, então tem uma oscilação ali que está sendo medida ali pela balança, e a tábua se move. Né? O Crookes vai explicar nesse artigo que o home ele é trazido para a sala sem que as coisas sejam explicadas para ele, né? Nem o aparato, nem partes do aparato. Como é que isso ocorria, né? Esse experimento? Segundo o que é publicado pelo Crookes, a gente pode notar que há muita iniciativa do próprio médium, do próprio home. Então, o Crookes diz, por exemplo, olha, o home, por iniciativa própria, como vocês estão vendo aí na citação que eu tirei do próprio artigo do Crookes, né? O home, por iniciativa própria, pegou um pequeno sino e uma caixa de fósforos e colocou de um lado uma das suas mãos sobre o sino e a outra sobre a caixa de fósforo. Voltando aqui à imagem, a gente percebe lá o home, né, com a mão em cima dos dois objetos, o sino e a caixa de fósforos. E aí, o Crookes relata, olha, foi visto o ponteiro da balança descer, né, ocorrem ondas sucessivas de força psíquica, a extremidade da tábua foi observada, oscilando. O Dr. Huggins observou o índice, afirmou tê-lo visto descer, né? Então, são narradas essas observações da alteração de peso da tábua. Isso nesse artigo publicado em julho de 1871, que é o primeiro artigo com os experimentos. Nesse mesmo artigo, o Crookes ele vai se queixar, né, de que ele não consegue cientistas para formar uma investigação sistemática sobre o assunto. Ele gostaria de ter uma cooperação, gostaria de ter uma investigação mais sistemática, mas ele não consegue contar, né, com a presença de pessoas que possam ajudá-lo. Então, ele vai dizer, olha, descobri que formar um comitê científico para analisar isso está fora de questão. Eu vou contar com os meus próprios esforços e com alguma cooperação ocasional. Então, esse basicamente é o conteúdo desse primeiro artigo do Crookes com experimentos em julho de 1871. E aí, só um instantinho, gente, uma aguinha aqui para continuar a apresentação. Bom, então o Crookes, ele vai deixar para a gente, né, anotações pessoais que a gente pode comparar, por exemplo, com esse primeiro artigo publicado, tá? Existem divergências entre o que ele publica e as anotações pessoais que o Crookes deixa, né, sobre as sessões. Existem divergências, né? O que acontece? Quando a gente olha os relatos das sessões, aquilo que não foi publicado, a gente percebe algumas coisas bem diferentes daquilo que está lá no artigo publicado. Primeiro, no artigo que é publicado, a gente tem um ambiente que parece um ambiente de um laboratório, né? Pus isso para funcionar, pus aquilo, ocorreu isso, ocorreu aquilo. Só que o ambiente das sessões, nas anotações pessoais dele, inclusive nessas que deram origem ao próprio artigo, ele é um ambiente religioso, a gente nota elementos religiosos ali. A oração, a canto, né? Então, esses elementos o Crookes não colocou na publicação, tá? Permanecem nas anotações pessoais, mas ele não leva para o artigo publicado. Outra coisa interessante é que existem mensagens espirituais, né, nessas sessões, tanto através de batidas, quanto através de voz direta, o que seria a voz direta, né? O médium, o home, ele teria um tipo de mediunidade que permitiria que os espíritos falassem através dele, né? Então, ele fala coisas, mas não seriam do próprio home, seriam desses espíritos, né? E esses espíritos dizem para a tábua, fique leve, fique pesada, né? E
O interessante é que o próprio Crux, ele interage com essas mensagens espirituais, né? Não quer dizer que o Crux esteja aceitando que sejam espíritos, né? Mas ele leva em conta, né, aquelas mensagens e a voz do Home, como se fosse outra pessoa, para determinar questões como condições de iluminação das sessões, né? E coisas que vão ocorrer mesmo, momentos para ocorrerem determinadas coisas. O que levaria, caso fosse publicado, a um questionamento do tipo: quem é que estava no comando dessas sessões, né? O cientista Crux ou essas entidades espirituais ou o Home, né? Quem é que estava no comando dessa situação? Outra questão é a colocação de uma toalha branca sobre a mesa. Se o Crux publicasse os artigos dizendo que havia uma toalha branca sobre a mesa, primeiro, isso seria relacionar aquelas investigações ao espiritualismo, porque nas sessões espiritualistas era muito comum haver uma toalha branca sobre a mesa. Até hoje, né, em sessões espíritas, mesmo aqui no Brasil, é muito comum haver essa toalha branca sobre a mesa. Isso existe, né, nos relatos das sessões, nas anotações pessoais do Crux, mas ele não coloca no artigo publicado. Nas sessões, a gente não tem ideia muito bem de por que é colocado, mas parece importante para o Crux, ele sempre menciona a existência, né, lá nas anotações pessoais. Quem é que pedia isso? O Home, as mensagens espirituais? Nas anotações do Crux, a gente não tem resposta para isso, mas a gente tem quando a gente olha as sessões do Home com outras pessoas que investigaram esse tipo de fenômeno com ele. Então, em sessões anteriores, que o Home realiza com uma outra pessoa, né, que não é um cientista, mas é um espiritualista, são as mensagens espirituais que pedem a colocação da toalha. A toalha em si ela é relevante porque ela poderia dificultar, né, a visualização do que ocorria debaixo da mesa, né? Então, esse é um elemento importante. Outro elemento importante que a gente pode destacar é a condição de visibilidade, as condições de visibilidade, a iluminação. Então, o que a gente percebe quando a gente olha as anotações pessoais do próprio William Crooks, né? A gente percebe que nem sempre as pessoas que estão presentes às sessões, né, conseguem visualizar o que está ocorrendo. Objetos caem, as pessoas não sabem o que caiu, né? O Crux, ele geralmente usa a iluminação a álcool, uma iluminação que é fraca. Em algumas vezes ele tenta usar a iluminação a gás, mas uma mensagem espiritual pede que diminua a iluminação, né? No caso do acordeão, quando diminuiu a iluminação, o acordeão se moveu e tocou com mais intensidade. Aí um ponto interessante é que o Crux, na época, ele vinha trabalhando no desenvolvimento de iluminação elétrica e nas suas pesquisas, né? E ele poderia ter usado isso nas sessões espiritualistas, a fim de conseguir condições de visibilidade melhores. E ele tenta, né? Ele tenta fazer isso. Só que mensagens espirituais dizem que isso prejudica e que isso machuca o médium, né? E aí eu trouxe aqui em azul uma mensagem espiritual que é relatada nessas sessões, na qual o Home, né, em transe, né, usando essa voz que seria a voz da mensagem espiritual, a mensagem espiritual comunica o seguinte, né? Você, William, não devia ter usado a luz elétrica. Isso machucou a cabeça do Dan, né? Do Daniel, do Home. A lâmpada álcool era suficiente, era boa, né? Ajudava, né? E aí a mensagem espiritual vai dizer que isso é muito ofuscante para o Daniel, para o Home, e que isso perturba o olho, excita a mente, né? Então não é adequado. A partir daí o Crux não usa mais iluminação elétrica e usa constantemente a iluminação a álcool, que é fraca, né? O que leva a gente a dizer que as condições de visibilidade não eram tão boas quanto o Crux dá a entender nas publicações que ele apresenta. Uma outra publicação do Crux sai em outubro de 1871, alguns meses depois daquela
primeira, né? Então, julho de 1871, ele publica os primeiros resultados de experimentos. Outubro de 1871, ele continua publicando resultados experimentais. E sai, então, o artigo Experimentos Adicionais sobre a Força Psíquica. De novo, o artigo sai no quarto de Journal of Science. Lembrando, então, que o Crookes era editor desse periódico na época. Mais uma vez, o Crookes não publica no periódico da Royal Society, né? Apesar de ele ser membro da Royal Society. Ele passa boa parte desse artigo publicado a se defender das críticas. Ele fala, olha, aqueles elogios iniciais, né, quando eu resolvi pesquisar esse assunto, eles foram muito apressados, né, porque tinha gente que não desejava a verdade, que queria só um testemunho adicional a favor das suas próprias opiniões, né? E o Crookes vai dizer assim, olha, quando eles perceberam que os fatos que aquela investigação estabeleceu não se adequavam às suas próprias opiniões, então que se danem os fatos, né? Então, o Crookes coloca isso na publicação dele, revoltado, né, com as críticas que ele vinha recebendo, né? E aí ele vai dizer, olha, eu desenvolvi agora uma série de experimentos para tentar responder algumas críticas corteses, justas, né? Mas quanto àqueles que estão questionando a minha integridade, o meu caráter, isso eu não vou responder. Não me recuso a responder isso, porque eu não estou habituada a ter o meu testemunho questionado. Ele vai, então, frisar, né, que ele testou com vários médiums, né, não é exclusivamente com o Home, mas que eles têm graus variados de força psíquica e o Home é o mais poderoso, por isso os testes são relatados com ele. Diz que ele presenciou várias vezes aqueles efeitos, né, aqueles efeitos testados são testes em condições próprias, né, específicas, mais elaboradas, mas ele vinha presenciando constantemente. E mais, ele frisa que aquele tipo de resultado já vem sendo publicado por homens da ciência, tanto na Inglaterra quanto em outros países. Então, ele está produzindo mais verificações. O que ele apresenta, afinal, de experimento, né, nesse artigo de outubro de 1871? Eu trouxe aqui, né, o experimento que ele faz com a alteração do peso da tábua, e a gente percebe aqui uma modificação, porque em cima da tábua, agora, existe um recipiente, e esse recipiente está cheio de água, né? Do lado a gente vê aí uma espécie de um tripé, do lado desse recipiente com água, desse tripé sai um hemisfério, que fica mergulhado aí no recipiente, sem tocar o fundo do recipiente, e é dentro desse hemisfério que o Home vai colocar as mãos levemente, só tocando a água, mas dentro do hemisfério ainda. Na outra extremidade aí da balança, a gente tem um índice, né? Na extremidade da tábua, a gente tem uma balança com um índice, e ele traz uma inovação que é o seguinte: na frente desse índice corre um mecanismo com um reloginho acoplado e há um anteparo escurecido, um anteparo velado escurecido, onde o índice da balança é capaz de registrar gráficos. Então, o Crookes considera que assim ele consegue obter gráficos da força psíquica à medida que aquela tábua, né, vai oscilando. E é isso que ele apresenta, então, no artigo. Então, a gente tem aí a tábua, né, o recipiente com água, o hemisfério, e lá no finalzinho da tábua, a gente tem esse dinamômetro, né, e a gente tem um índice que não está perceptível aí, né, na imagem, ele não coloca na imagem para a gente, mas esse índice, ele faz o registro num anteparo velado que vai correr aí na frente desse dinamômetro, tá? Ele não coloca realmente o desenho desse anteparo velado, mas ele apresenta, então, os gráficos da força psíquica junto com aquela montagem.
E segundo o Crookes, então, aí a gente tem uma escala, né, escala de tempo, escala de segundos ali, né, e a medida do peso da tábua, né, ele chama de peso da tábua, né, no artigo dele. Então, ele vai dizer o seguinte, que a gente percebe aí as oscilações da força psíquica, e a gente percebe que o movimento da tábua, que ela desce, né, lentamente, aí ela permanece para baixo vários segundos, depois ela sobe, depois ela desce repentinamente, né, mas ela permanece numa determinada posição por vários segundos, segundo esses gráficos aí indicariam. E o Crookes, então, relata nesse artigo publicado o seguinte, né? Quando o Home afirmou que sentiu um poder, né, uma força, ou alguma influência procedendo da sua mão, eu coloquei o mecanismo de relógio para funcionar. E aí deu início, então, à obtenção dos gráficos, né? Bom, isso é o que o Crookes publica, né? Nesse mesmo artigo de 1871, ele vai fazer, então, referência ao embate entre ele, Crookes, e o Stokes, né? Então, esse embate entre os dois é relatado pelo próprio Crookes, nesse artigo de 1871, como uma espécie de um desabafo, né? Ele quer, então, explicar agora para o público, afinal, por que ele está publicando no Quarterly Journal of Science, né? O que está acontecendo? E aí, ele vai dizer, olha, eu enviei o primeiro trabalho à Royal Society e o meu trabalho foi recusado depois de cartas com Stokes. E por isso eu decidi publicar, né, em julho de 1871, no Quarterly Journal of Science, aqueles primeiros experimentos, né, ainda com o acordeão, a tábua, ainda sem a água. Aí ao lado a gente tem, né, essa caligrafia belíssima, né, do Stokes, né, que não ajuda a gente que é historiador, né, a ler, né, e aí em lápis, né, eu não sei se está dando para vocês verem as minhas anotações a lápis aí, transcrevendo, né, a carta do Stokes. Bom, enfim, tá aparecendo, né, para vocês, né, Thaís? A imagem? Sim, Ju, estamos vendo. Então, tá não sei como é que você conseguiu ler isso, viu? Com bastante dificuldade, mas a gente se acostuma, né? A gente se acostuma. Então, o Crookes, ele vai comentar sobre a rejeição desse artigo de outubro, sobre essa rejeição desse primeiro artigo, dessa primeira submissão à Royal Society, no artigo de outubro de 1871, né? E nesse comentário que ele faz, ele vai usar a troca de correspondência com Stokes, né? Então, o que o Crookes apresenta sobre esse embate na publicação dele, né, no artigo de outubro de 1871. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu enviei os meus primeiros experimentos à Royal Society em 15 de junho de 1871. Gente, agora eu peço para vocês que fiquem atentos às datas, tá? Porque as datas agora vão ser importantes, né? Ele diz assim, olha, eu submeti o meu primeiro trabalho à Royal Society em 15 de junho de 1871. Enviei para o Sharp, né, que é um dos secretários da Royal Society, e para o Stokes, que é o outro secretário, e convidei os dois a virem à minha casa para encontrar o Home. E aí o Crookes relata no artigo o seguinte, o professor Stokes respondeu que acreditava haver uma falácia no meu aparato. E aí ele reproduz, né, o que seria a fala do Stokes, né? Então é o Crookes que está reproduzindo isso, dizendo isso, né? E ele vai então relatar o seguinte, olha, que o Stokes afirmou que os fenômenos eram estranhos, mas tinham explicação. E que quando ele for a Londres, ele vai se esforçar para ir à casa do Crookes. Mas não quero encontrar ninguém. Meu objetivo é escrutinar o aparato, não testemunhar os efeitos. Então, essas seriam palavras do Stokes, né? Dizendo que tinha uma explicação para os fenômenos, embora fossem estranhos. Se puder, ele vai na casa do Crookes, mas ele não quer encontrar o Home, ele quer ver o aparato.
Bom, aí é que entra, né, a confusão toda, né? Então, isso é o que o Crookes está relatando no artigo dele de outubro de 1871. Aí, Thaís, mais alguns garranchos do Stokes, né, para a gente conhecer como ele escrevia, e mais para vocês observarem aí as minhas anotações, né, a lápis aparecendo aí. Então, que carta é essa, né? Essa carta que o Crookes está reproduzindo um pedaço no artigo é uma carta que o Stokes mandou para ele em 19 de junho. Então, vejam, o Crookes tinha submetido em 15 de junho. O Stokes está respondendo em 19 de junho, 4 dias depois. E nessa carta, então, o Stokes diz, olha, não quero encontrar ninguém, meu objetivo é escrutinar o aparato, não testemunhar os efeitos, não quer ver o rombo. Será que o Stokes respondeu assim a um simples convite do Crookes, né? Então, a situação não é bem essa, né? Essa outra grafia aí do lado é grafia do Crookes, né? Que já é uma grafia bem melhor, bem mais fácil da gente entender. O que o Crookes omite nesse artigo dele de 1871, quando ele está descrevendo o embate? Ele está descrevendo que ele enviou uma nova carta para o Stokes um dia só depois de fazer a submissão. Então, ele fez a submissão em 15 de junho, no dia 16 de junho, ele enviou uma carta, que na minha visão é uma carta desespero, né, que o Crookes está mandando. Ele manda uma nova carta para o Stokes, e aí, é a essa carta do dia 16 de junho, essa carta existe, né? A gente leu essa carta do 16 de junho, essa carta está conservada, e é a essa carta que o Stokes está respondendo em 19 de junho. Não é a primeira submissão, é a essa carta de 16 de junho, né? Que o Crookes omite. O Crookes, nessa carta, ele afirma para o Stokes que ele pensa que o Stokes, né, ele sabe que o Stokes diz ter encontrado uma falácia. Então, o Crookes ouviu dizer isso, né? O Crookes ensinou que não tem falácia nenhuma, que ele tomou todos os cuidados, insiste com o Stokes, pede que ele diga qual é essa falácia, que ele vai construir um dispositivo adequado para resolver a situação, e frisa que ele ainda assim acha que é importante o contato do médium com o dispositivo. Então, lembrando ainda que o Crookes primeiro submeteu o experimento da tábua sem o recipiente com água, né? Aí o Stokes está recebendo, achando que tem uma falácia, né? O Crookes fica sabendo, né, desse boato sobre o que o Stokes pensou, escreve novamente, rapidamente, já no dia seguinte, né? E convida de novo o Stokes para vir fazer o experimento com o rombo. Então, essa é a carta que o Crookes omite, né, no artigo dele, essa carta de 16 de junho. E o Stokes, afinal, o que ele respondeu, né? A gente tem aquele pedaço, né, que o Crookes transcreve para o artigo, né, ele dizendo que tem alguma coisa no aparato, né, e que não quer presenciar os experimentos, mas quer ver o aparato. Mas, afinal, o que tem a mais nessa carta, né? Então, essa carta existe também, a gente pode ler, e a gente percebe que o Stokes não usa o termo falácia, mas ele diz que tem uma explicação física para aqueles efeitos, né? Que a explicação dele é baseada em leis físicas já conhecidas e que estava centrada no próprio aparato experimental. Ele não achava que tinha sido uma fraude, mas por isso ele não está interessado em ver o efeito ocorrendo em si, né, ou presenciar, ou ter contato com o médium, mas ele acha que a explicação está no próprio aparato experimental, e por isso ele quer examinar minuciosamente. O Stokes, nessa carta, ele reclama do convite, do tom, né, do convite do Crookes, né, ele reclama do tom do Crookes nas mensagens, e diz que o Crookes está acusando ele, Stokes, né, de ser preconceituoso. Então, ele se defende e defende a Royal Society e vai dizer assim, olha, Crookes, se você quer realmente defender a existência de uma nova força, as suas evidências são fracas,
e precisa haver uma investigação física mais minuciosa e mais escrupulosa. Tudo isso que está nesse slide, o Crookes omite quando transcreve pedaços da carta do Stokes para o trabalho que ele publica. Esses aspectos que o Crookes omite, né, causam um determinado efeito de parecer assim que o Stokes está sendo muito mais arrogante, né, ou intransigente. Bom, o Crookes também reproduz no artigo a resposta dele em 20 de junho aos Stokes. Ele reproduz essa carta, né, mas ele reproduz só pedaços também, né? E o leitor fica sem saber que ele pediu desculpas para o Stokes, que ele pediu novamente que o Stokes dissesse qual era essa falácia e que ele se manifesta muito preocupado com o descrédito da rejeição do trabalho dele enviado à Royal Society. Ele não quer passar vergonha, né? Ele não quer passar vergonha, ele diz para o Stokes, olha, eu sei que eu ainda tenho mais 15 dias, me diz que falácia é essa para evitar que eu passe esse vexame. Isso ele não diz para o leitor, né? O leitor não sabe dessa parte do conteúdo da carta, porque o Crookes omite quando ele publica. A gente sabe porque a gente, né, leu a carta original. O que o Crookes publica realmente no artigo sobre essa carta é ele dizendo algo como está nesse trecho aí que eu transcrevi, né, para o slide, que ele está comentando com o Stokes que ele fez um novo aparato, em que o contato agora é através da água e que o home não vai tocar o aparato de modo algum, né? E ele diz para o Stokes, olha, o home está vindo aqui em casa quarta e sexta-feira à noite, qualquer momento que você quiser vir aqui, você pode examinar o aparato, né? E eu vou ficar satisfeito por recebê-lo aqui. Então, nessa carta de 20 de junho, o Crookes esclarece que está fazendo um experimento agora com água, né? Usando a água. Bom, lembrando então que o Crookes fez a primeira submissão no dia 15 de junho de 1871. Teve essa confusão toda, né, de trocas de cartas, ele muito preocupado, porque o trabalho dele ia ser rejeitado, ia ser um vexame, porque ele é membro da Royal Society. Então, 13 dias depois da primeira submissão, ainda sem ter uma resposta definitiva do Stokes, ele submete já outro trabalho. Então, em 28 de junho, ele manda outro trabalho para a Royal Society, né? E aí, quando o Stokes responde, ele responde as duas submissões de uma vez só, numa única carta de 30 de junho. Essa carta foi perdida, né? Não sabemos em que condições ela foi perdida, se ela foi destruída, enfim, a gente só tem o que o Crookes reproduziu dela no próprio artigo. Então, essa resposta do Stokes, a gente só tem ela através das palavras do próprio Crookes. O que o Stokes diz nessa carta a respeito da primeira submissão? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, quem está propondo a existência de uma nova força deve remover todas as objeções razoáveis. E eu acho que teve aí uma inclinação infinitesimal, imperceptível, comunicada à mesa, que mudou o ponto de apoio da tábua, de uma extremidade D para uma extremidade C. E isso pode ter contribuído para o resultado que foi observado por você, né? Então, é isso que o Stokes diz sobre a primeira submissão. Bom, o Crookes respondeu em 1º de julho, enquanto a esse aspecto, né? A gente tem a carta do Crookes conservada totalmente, essa que aparece aí no slide, né? Tá meio clarinho, mas aparece o desenho da tábua com o sino, e também aparece aí a gravura que o Crookes extraiu dessa carta, a gravura que ele fez na carta para o Stokes, e colocou no artigo, né, de outubro de 1871, quando ele está descrevendo o embate. Essa figurinha, então, estaria na carta que o Stokes enviou para ele, só que essa carta foi perdida, né? Então, temos aí o Crookes respondendo, e aí ele é irônico, né? E ele mostra para o leitor, né, do artigo dele que ele está sendo irônico. Ele diz assim, ó,
você agora, Stokes, foi gentil a ponto de me explicar em detalhes qual falácia você acha que existe, né? Eu fiz as contas e era necessário uma força de 74,5 libras que o Romo tivesse exercido para produzir aqueles resultados. Então, isso o Crookes ainda está falando do experimento sem o recipiente com líquido, né? Mas o Romo estava sentado numa poltrona confortável, baixa e com pessoas olhando. E não tem como ele ter exercido essa força, né? Exercer essa pressão era impossível. Gente, eu estou usando aqui força, pressão, porque o Crookes, né, oscila entre usar força e pressão, né, também nessa carta, tá? Então, isso o Crookes escreve na carta e também reproduz no próprio artigo de outubro de 1871, quando ele fala sobre o embate com o Stokes. Mas aí ele já muda de assunto na carta. Ele fala, mas como eu disse no meu último trabalho, eu prefiro recorrer a um novo experimento em vez de discutir sobre esse antigo, né? Então, vamos para o experimento com a água, né? Bom, tem alguns pontos bem intrigantes no debate, né, ou melhor, no embate entre o Crookes e o Stokes sobre essa segunda submissão. E, novamente, o Crookes continua a relatar esse embate nesse artigo de 1871. E a gente vai continuar comparando com as cartas, né? Estrategicamente, o Crookes induz o leitor do artigo de outubro de 1871 à conclusão de que no experimento que ele mandou para a Royal Society nessa segunda submissão, o experimento com a tábua é o mesmo que está aparecendo nesse artigo. Só que tem uma ausência que causa uma diferença crucial. É que no trabalho que ele submeteu à Royal Society, nesse segundo trabalho, né, que ele submete 15 dias depois, não tem gráfico nenhum. Tá? Então, o leitor, né, desse artigo de outubro de 1871 está vendo gráficos, né? Está vendo a argumentação do Crookes baseada em... tem gráficos ali, né, sendo apresentados, né? Só que o Stokes não tinha recebido gráficos, mas ele está dando a entender, né, que o que ele enviou para a Royal Society foi aquilo ali, né? Então, ele causa uma impressão estranha, porque parece que o Stokes está duvidando de gráficos, né? E fica meio esquisito, né? Quando a gente olha atentamente o conteúdo do próprio artigo, há pistas de que o Stokes não recebeu gráfico algum, tá? Por quê? Porque quando o Stokes se refere à segunda submissão, e aí esses trechos são os trechos que o Crookes transcreveu para o próprio artigo, né? Lembrando que a gente não tem essa carta, ele transcreveu para o próprio artigo. A gente olha o Stokes dizendo o seguinte, olha, quando a mão foi mergulhada na água, a pressão sobre a base do recipiente foi aumentada pelo peso da água deslocada, a qual iria, é claro, fazer descer a balança. Então, o Stokes está considerando que mesmo quando o médium coloca a mão na água, dentro daquele hemisfério, isso é suficiente para fazer descer a balança. Mas olha a argumentação do Stokes, né? Eu não penso em algo mais do que meros tremores, porque seriam necessários dispositivos muito elaborados para provar que não. O que você gostaria que fosse feito com os trabalhos? Então, o Stokes aí, ele está se referindo a meros tremores, né? E ele não está discutindo gráficos, ele está discutindo relatos e está dizendo que ainda que seriam necessários dispositivos mais elaborados para provar que não. Ele não menciona gráficos, né, nessa resposta. O próprio Stokes, na carta que ele reproduz no artigo, e seria a resposta ao Stokes, ele também não menciona gráficos, né? Então, o Crookes vai dizer assim, olha, você diz que não pensa em algo mais do que meros tremores, como se nos outros experimentos descritos no meu segundo trabalho, ou seja, nessa segunda submissão, né, o movimento fosse do tipo tremor. Mas o movimento para cima e para baixo da tábua e do índice foi caracteristicamente muito lento e nítido, ocupando vários segundos para cada subida e descida. Um tremor produzido por veículos passando é algo muito diferente. Então, o Crookes está relatando movimentos para cima e para baixo, movimentos lentos e nítidos, né? Mas o Crookes não está falando, olha, veja os gráficos, né?
nessa carta para o Stokes, ele não está falando, ó, veja os gráficos, eles não são compatíveis com tremores, né? O Crookes, então, reproduz isso no artigo, mas a gente, então, só consegue entender isso quando a gente observa bem atentamente e com muito cuidado essas cartas, né, aí transcritas pelo Crookes, e a gente começa a perceber, olha, eles não estão falando sobre gráficos, né, mas o leitor do Quarterly Journal está recebendo gráficos. Então, o que acontece, né, é que na troca de mensagens entre o Stokes e o Crookes, na segunda submissão enviada para a Royal Society, não havia gráficos, e os dois não mencionam isso nesse embate. As anotações pessoais do próprio Crookes confirmam essa nossa suspeita de que não havia gráficos na segunda submissão. Por quê? É numa sessão que ocorre um mês, um pouco mais de um mês, depois dessa segunda submissão, que o Crookes vai dizer, olha, agora eu fiz com um dispositivo melhorado, pelo qual os movimentos são registrados sobre um vidro velado. Então, essa sessão na qual ele passa a colher gráficos, ela é posterior à segunda submissão à Royal Society. E o Crookes, então, introduziu essa modificação de ter gráficos depois que ele trocou as cartas com o Stokes e provavelmente por causa das críticas do Stokes que diziam, né, que tudo não passava de tremores. Mas ele faz parecer para o artigo para o leitor do Quarterly Journal of Science que o Crookes, o Stokes tinha recebido gráficos, né? E desse modo o leitor acha que as críticas do Stokes são meio absurdas, caso o leitor não preste atenção às minúcias daquelas cartas, né, que estão sendo reproduzidas. Lembrando que o leitor não tem acesso às anotações pessoais do próprio Crookes. Um outro elemento aí importante que a gente pode destacar é o seguinte, nessa imagem aparecem aí 3 figuras que eu extraí do próprio artigo do Crookes de 1871. Tá aí, vocês estão vendo as imagens, né? Sim, Ju, estamos vendo. Olha, então tá, vocês têm aí 3 imagens do artigo do Crookes de 1871, né, que aparece aí o experimento com o recipiente, com água, né, o dinamômetro e tudo. Só que aí, eu coloquei aí nesse outro slide para vocês compararem uma imagem que vem do livro do Robert Hare, tá? Um livro de 16 anos antes, que traz o mesmo experimento. É o experimento de alteração do peso da tábua, a gente tem o médium, tem o recipiente com água, tem o hemisfério, tem lá o dinamômetro, a única coisa que a gente não tem é registro de gráfico, tal como parece não ter havido realmente no experimento inicial que o Crookes fez e enviou lá para a Royal Society na segunda submissão, tá? Então, lembrando que o Home estava nos Estados Unidos na época desses experimentos do Hare, né? E o Home, o Daniel Home, ele era um membro da comunidade espiritualista, assim como o Hare, né? E conhecia essas investigações. A gente pode dizer que o Home conhecia esse tipo de experimento. O Crookes, ele até faz referência a esses experimentos do Hare, mas ele não mostra gravura, né? Então, a gente não sabe, o leitor não saberia que não é uma similaridade, né? É uma identidade, é o mesmo experimento que o Crookes estava fazendo. O fato de ser uma identidade, de haver uma identidade, né, entre essas pesquisas, enfraquece alguns argumentos usados pelo próprio Crookes, né? Porque, afinal, ele diz coisas do tipo, olha, o Home, ele entrou na sala sem saber o que era o aparato, sem que tivesse explicado para ele para que servia, né, antes que ele sentasse. Mas o Home conhece os experimentos de alteração de peso da tábua, porque ele conhece os trabalhos do Robert Hare, né? Então, enfraquecia as alegações do Crookes. Mas ele não diz isso para o leitor, né, que ele está reproduzindo os trabalhos do Robert Hare, literalmente. Um outro ponto que é importante, né, a gente destacar, e a gente já está caminhando aí para as nossas considerações finais, diz respeito ao seguinte: quando a gente olha o artigo publicado em outubro de 1871,
a gente vê o Crookes dizendo assim, né? Quando o Home afirmou ter um poder, força ou influência procedendo da sua mão, eu coloquei, né, o mecanismo de relógio para funcionar, para obter os gráficos, né? Só que quando a gente olha para os relatos das sessões, né, inclusive para sessões até posteriores, né, aquelas do artigo, a gente percebe o seguinte, que o sinal para colocar o relógio em movimento era dado por batidas na mesa, na tábua, né, melhor dizendo, ou pelo próprio Home, que dizia ver os espíritos, né, ou a mensagem espiritual era enviada a partir do próprio Home, para que se colocasse em funcionamento aquele mecanismo, né? O Home sentiria algum espírito se aproximando do arranjo, então esses aspectos, eles são omitidos pelo Crookes nas publicações, né, de 1870 e 1871, tirando, então, qualquer elemento que fizesse parecer com que aquelas investigações remontassem a uma sessão espiritualista usual da época, né? Então, não tem mensagem espiritual, a iluminação seria muito boa, né? O contexto seria tal como um laboratório, enfim, a impressão que o Crookes transmite pelos artigos, não é o que a gente nota pelas anotações pessoais dele sobre essas sessões. Então, caminhando aí para algumas considerações finais, né? A gente pode dizer que as investigações espiritualistas do Crookes não eram tão neutras e cuidadosas quanto ele queria que acreditasse, né? Neutras a gente sabe que investigações não são, né? Mas ele quer passar essa visão. Mas não é bem assim, né? Então, quando a gente nota aquilo que é publicado, comparando com aquilo que fica nas anotações pessoais dele, a gente percebe que ele omitiu muita coisa que poderia implicar, né, descrédito nas investigações. Inclusive em termos assim do isolamento do próprio aparato experimental. Só para lembrando, né, o pessoal da física, né, lembrando que esse é o mesmo Crookes que está trabalhando com o tubo de Crookes na década de 1870, ele faz experimentos com radiômetro e tudo, e ele é o Crookes dos tubos evacuados, né, daquele extremo cuidado nos experimentos que ele vem fazendo. E isso contrasta muito com o modo como o aparato experimental fica aí bastante exposto, né, nas sessões. E naquele artigo inicial, quando ele vai lá dizer quais regras para fazer as pesquisas espiritualistas, ele coloca algo nível radiômetro, né, de cuidado que se deveria ter. Bom, quando o Crookes vai narrar esse embate que ele teve com o Stokes, né, nos seus artigos, ele não transmite uma imagem muito fidedigna desse debate, porque ele exclui elementos importantes, ele faz com que se tenha uma impressão muito mais arrogante e intransigente do Stokes. Por outro lado, né, de fato, o Crookes não teve apoio para realizar suas pesquisas, né, e ele podia ter fundamentado melhor se ele tivesse contribuições, né, ele seguiu, de algum modo, alguns procedimentos esperados em pesquisas científicas, seguiu vários, né? E, da mesma forma que ele tentava verificar em que condições esses fenômenos podiam ser observados, né? De que condições dependiam esses fenômenos, também no caso de fenômenos elétricos, a gente tem uma busca por condições que são favoráveis a manifestações de fenômenos envolvendo eletricidade, por exemplo, né? Então, o Crookes aí, ele vai tentando alternativas. E as oposições ao trabalho dele sobre fenômenos espiritualistas foram muito duras, foram muito pesadas nessa época. E lembrando que ele é um cientista de muito prestígio na época, né? Então, por um lado, a gente tem omissões, distorções, né? E coisas que ele não diz, talvez ele não pudesse dizer, né? Ele já vinha sendo criticado, se ele ainda colocasse aqueles elementos, ele seria ainda mais duramente criticado, né? Então, a gente tem que pesar aí a balança para os dois lados, né? E só voltando agora no final à questão do espiritualismo para o próprio Crookes,
Nas sessões, né, nas anotações pessoais, ele interage com as mensagens espirituais. Mas, nessa época, ele, inclusive nas anotações pessoais, ele não dá a entender que acredita que sejam mensagens de espíritos de pessoas já falecidas. Ele interage, mas ele não necessariamente nas anotações pessoais diz acreditar, né, na explicação do médium para aquelas mensagens, tá? Bom, então, gente, seria isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. E obrigada pela atenção. Aqui vão algumas referências, né, que eu usei, fontes secundárias, fontes primárias, né? É um trabalho bastante interessante. Eu gosto muito desse tipo de pesquisa, né? E a correspondência aí original do Crookes, né, entre o Crookes e o Stokes, e fecha aí com uma imagem de trabalhos que o Crookes vai fazer lá em 1874, né, com essa outra médium, que é a Florence Cook, e aí tem uma fotografia para vocês que o Crookes não permitiu que fosse publicada na época, que é uma fotografia em que supostamente ele aparece ao lado de um espírito materializado numa sessão com a Florence Cook, né? Ele não deixou que isso circulasse na época, embora ele relate ter feito essas fotografias. Joia? Então, seria isso que eu gostaria de apresentar e fico à disposição para conversar mais com vocês. Obrigada, Ju! Vamos bater palma! Ê! Obrigada a vocês. Que demais!